Olá pessoal, tudo bem? Tudo bem com vocês? Hoje eu vou explicar sobre análise morfossintática, tá? Que é a análise morfológica e sintática da frase. Temos aqui um exemplo da análise morfossintática de frase. Se inscreva no canal, compartilhe e deixe a opinião de vocês, tá bom? Hoje eu vou fazer a análise dessa frase para vocês compreenderem melhor, né, os elementos que compõem a frase, que fazem parte da frase, não só os elementos que fazem parte da frase, como também a relação entre eles, entre os elementos na frase. Então temos aqui a frase: o aluno entregou a prova ao professor quando ele já estava doente. Essa aqui é a frase, tá? O aluno entregou a prova ao professor quando ele já estava doente. Vamos fazer a análise morfológica. O é artigo, aluno é substantivo, entregou é um verbo, tá? Entregou é um verbo. A é artigo, prova é substantivo, ao é a junção de o a é preposição e o é artigo, tá? É a soma do a mais o. A é preposição, o é artigo. Somou a preposição com o artigo se tornou ao. Professor é substantivo. Quando é conjunção, ele é pronome, já é advérbio, estava é verbo, doente é adjetivo. Agora vamos para a análise sintática. O aluno é sujeito, tá? Entregou a prova ao professor quando ele já estava doente. Tudo isso aqui é preposição. O núcleo do sujeito é aluno. Aluno é núcleo do sujeito. Tá? Temos o sujeito, o aluno, o núcleo do sujeito. A palavra principal é aluno. Então, aluno é o núcleo do sujeito. Entregou é um verbo. Entregou é um verbo transitivo direto. Entregou é um verbo transitivo direto, porque quem entrega alguma coisa. Ele entregou a prova. Prova é objeto direto. Entregou é um verbo transitivo direto e a prova é o objeto direto. O núcleo do objeto direto é prova. Prova é o núcleo do objeto direto. Ao professor. Então temos aqui a preposição. Então quando um verbo vem com a preposição, se torna um verbo transitivo indireto, porque o complemento é ligado ao verbo indiretamente por meio da preposição. O transitivo direto ele se liga diretamente sem a preposição. No caso aqui tem a preposição, que é a preposição a, mais o artigo o, que se tornou ao. Então aqui é o professor aqui é o verbo transitivo direto e indireto também. Porque o professor aqui é um objeto indireto. Objeto indireto, professor. E aqui, como o verbo entregou tem um complemento objeto direto, ele é um verbo transitivo direto. E como ele também tem um complemento objeto indireto, ele também é um verbo transitivo indireto. Então, entregou é um verbo
transitivo direto e também é um verbo transitivo indireto. Tanto é transitivo direto como transitivo indireto. Então, entregou é um verbo transitivo direto e indireto. Tá? É o verbo transitivo direto e indireto. Porque tem um complemento que é ligado por ele sem preposição e o outro complemento ligado ao verbo com o auxílio de uma preposição. Então temos o objeto direto, que é a prova, prova é objeto direto, e professor é objeto indireto. Porque entregou alguma coisa a alguém. Quem entrega alguma coisa. E entregou a alguém. Então, entregou a prova ao professor. Então é o verbo transitivo direto e indireto. Quando ele já estava doente. Assim, finalizando essa oração aqui, o aluno entregou a prova ao professor. Até aqui é uma oração subordinada, substantiva, objetiva, direta e indireta, tá? O aluno entregou a prova ao professor. Nessa frase aqui, o aluno entregou a prova ao professor é uma oração subordinada, substantiva, objetiva, direta, porque ligado o verbo se liga ao complemento, o objeto direto se liga ao verbo diretamente, que é o objeto direto. Então tem como complemento objeto direto. É um verbo transitivo direto. E também tem como complemento o objeto indireto. Tá? Então tem o objeto indireto que é ligado ao verbo também. Então é um verbo transitivo indireto, ligado por meio da preposição ao. Então, nessa frase aqui, o aluno entregou a prova ao professor é uma oração subordinada, substantiva, objetiva, direta e indireta. Tá? É objetiva direta e indireta também. Tá? É as duas coisas. É uma oração subordinada objetiva direta e também uma oração subordinada objetiva indireta. Então, oração subordinada substantiva objetiva direta e indireta. Quando aqui é uma conjunção. Então, a conjunção que indica tempo. Quando indica tempo. Ele é o pronome, se refere aqui, no caso aqui, o aluno, né? Ele. Já é advérbio, estava doente. Estava é um verbo de ligação. Doente, aqui no caso, doente é um adjunto adnominal. Doente, que é aluno doente, tá? Então, por causa aqui do quando, que introduz uma oração adverbial temporal aqui, uma oração subordinada adverbial temporal.